Oi pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast da Dental Santé. Aqui comigo a doutora Juliana Leite, como vocês já conhecem. Hoje o tema é sobre as vantagens do Invisalign. Quais são as vantagens do Invisalign? Doutora, a gente já começa perguntando, em termos de conforto. A gente sabe que um aparelho, para ele ser usado, é necessário um conforto para o paciente. Do Invisalign, como é essa questão, na questão do conforto? Então, olá, gente, um prazer enorme estar aqui com vocês. E falando da questão do conforto, o Invisalign, sem sombra de dúvidas, é bem mais confortável. Então, ele, por não ter os brackets, os fios, todas aquelas pecinhas que são coladas no dente, só são alinhadores bem lisos, né? Ele se torna mais confortável. Então, o paciente não vai ferir o lábio por algum ferrinho machucar. O fiozinho às vezes solta, quem usa aparelho sabe que eu tô falando disso. Então o fio às vezes solta, pega no lábio, fere a bochecha. Então isso tudo, por não ter as peças coladas ao dente, né, nem fios metálicos, o Invisalign se torna mais confortável. Como é que o Invisalign ele vai influenciar no dia a dia do paciente, já que ele é bem diferente dos aparelhos tradicionais? Então, no dia a dia também é outro ponto muito interessante que o paciente gosta muito quando opta pelo Invisalign por causa desse dia a dia dele, né, que torna o dia a dia dele muito mais assim, com liberdade, uma rotina muito semelhante à rotina que ele não usava o aparelho. Porque o Invisalign, a gente tira ele, eu inclusive estou aqui fazendo esse podcast e usando, estou com total conforto, né? E o Invisalign, a gente tira ele para se alimentar, a gente tira ele para fazer higiene bucal, ou seja, a vida da gente, o hábito sem o uso do Invisalign com se torna muito semelhante. Aqueles de brackets convencionais, de pecinhas coladas, a gente não tira para se alimentar, então fica cheio de comida, a gente não tira para fazer higiene, então tem toda uma técnica, um fio especial, um fio dental especial, uma escova especial para quem usa os de brackets. Já o Invisalign não. Então o dia a dia do paciente Invisalign praticamente é semelhante como se ele não usasse Invisalign. É muito bom. É verdade que o Invisalign, doutora, ele é rápido em alguns casos ou vai depender do tratamento do paciente? Então, é verdade, certo? Isso aí, realmente, quem usa o Invisalign, se eu pegar um paciente com aquele problema específico e eu fazer a linha do tempo dele, para ele usar o Invisalign ou usar o aparelho de bracket convencional, no Invisalign o resultado final vai ser menor do que o de bracket para o mesmo caso inicial. Por quê? Porque o Invisalign ele vai agir exatamente nos problemas, nos dentes com problema, naqueles dentes que a gente planejou para movimentar. O de bracket convencional, não. Independente de um dente específico que eu queira corrigir, o de bracket ele não tem controle só sobre esse dente. Ele mexe em todos os dentes para depois alinhar todos. Então, isso é muito mais demorado. O Invisalign, se eu tiver uma arcada dentária, né, um caso de um paciente que eu só queira resolver dois dentinhos que estejam mais desalinhados, eu só resolvo esses dois dentinhos. Então, tem tratamento de Invisalign de 4 meses, de 5, de 3 meses até. Então, é bem melhor porque a gente age exatamente no foco do problema. Então, termina o Invisalign sendo mais rápido por isso. A gente sabe que o Invisalign é um aparelho invisível, até pelo próprio nome. Como é que essa invisibilidade vai influenciar na estética e também no dia a dia do paciente? Então, ele é invisível, porque como vocês podem ver, eu estou aqui usando ele, né? Então quase ninguém percebe que eu estou com o aparelho. Ele é invisível justamente por isso, porque ele é transparente, são plaquinhas transparentes, que não vai ter aquele metal aparecendo, né? Mesmo o aparelho convencional de safira, que é o mais estético, ele de certa forma também tem os fios que se tornam visíveis. Então o Invisalign ele é de fato invisível porque ele não tem realmente nenhuma peça, né, metálica ou de nenhuma outra cor na boca do paciente, deixando realmente imperceptível. Como vocês podem ver, eu estou aqui com ele. Questão de dieta, doutora, como é que funciona essa alimentação? Existe alguma restrição nessa questão de Aham. dieta ou o uso é liberado?
Então, na hora de se alimentar, é necessário retirar, né? O que é bom na dieta, porque a pessoa vai estar livre para comer tudo. Então, não tem aquela preocupação do aparelho convencional de quebrar, né? De restringir a um alimento mais duro, porque pode quebrar a peça, de comer um alimento mais liguento, tipo um brigadeiro, alguma coisa que vai ficar mais, né, pastoso ali no meio. Então, com o Invisalign, dieta livre, a pessoa come de tudo, porque a gente tira ele e come de tudo. Agora, com ele, a gente recomenda, no máximo, tomar água gelada, líquidos gelados, quentes não, e qualquer outro tipo de dieta realmente tirar. No máximo, um suco gelado, sempre também de coloração mais claras, para também não ficar com o aparelho, porque ele pega pigmentação, né? Então, assim, no geral, restrição a qualquer alimentos quentes e qualquer tipo de alimento mesmo. A gente sabe que o Invisalign ele é fácil de colocar e tirar. Como é que essa facilidade, essa facilidade ela vai ajudar o paciente? Então, o Invisalign é super prático para tirar, né? A gente também tem algumas pecinhas que a gente pode dar ao paciente que ajuda ele a retirar, mas ele mesmo no dia a dia vai, pela praticidade de estar tirando sempre nas horas da alimentação, de tudo, ele vai tirar de uma maneira bem prática. Então, assim, é super prático. Talvez no primeiro dia a pessoa, né, tem um pouquinho de dificuldade de tirar, mas depois do segundo dia usando aquela placa, já vai estar saindo mais fácil e com apenas um toquezinho perto dos dentes aqui posteriores, ele já desloca um lado e já desloca o outro e tira bem fácil o aparelho. Doutora, quando a gente coloca os aparelhos tradicionais, sem ser o Invisalign, com esse alinhamento dos dentes, com os aparelhos tradicionais, a gente vai, logicamente, sentir um desconforto, sentir uma dor. É verdade que quando a gente coloca o Invisalign nesse alinhamento com o aparelho do Invisalign, nós estamos imunes à dor, que a gente não vai sentir nenhuma dor? Olha, praticamente se reduz para 10% o desconforto. Então, como eu falei, pode ter um desconforto na primeira troca de placa, porque a gente faz trocas semanalmente, né, do Invisalign. Então, assim, de uma troca de placa para outra, aí pode sentir um pouquinho de desconforto no primeiro dia, mas com base ao passar do segundo, terceiro dia já não sente. Então, assim, em nível de dor, de desconforto do aparelho fixo para o Invisalign, reduz praticamente a 10% de desconforto. Então, quase nulo, né, realmente. Eu tô aqui, eu posso falar por mim mesmo, como paciente e usuário de Invisalign, eu só tive queixa, assim, de notar um pouco, né, dos meus dentes doloridos pela movimentação, praticamente na primeira placa e nos primeiros dias. Depois, assim, realmente você vai seguindo tratamentos livre de desconforto. Como é que vai funcionar, doutora, esse alinhamento dos dentes com o uso do Invisalign? Então, o alinhamento dos dentes com o Invisalign, ele é todo feito, né, através de um programa digital, um planejamento que a gente faz digital de alinhamento, né? Então, com base no material do próprio Invisalign, que foi desenvolvido pelo Invisalign, é um material Smart Track. Ele fica bem adaptado ao dente, à plaquinha, e aí esse material, ele causa sucção nos dentes, levando para a posição desejada. O material junto com acessórios ortodônticos, que seriam os attachments, que são pontinhos de apoio que a gente cola no paciente, só que de resina, imperceptíveis, por isso que ninguém vê que eu estou aqui com vários e ninguém vê. Então, junto com isso, com alguns elásticos, com alguns acessórios, ele faz o alinhamento dos dentes. Tudo isso de forma planejada por um software, que a gente faz todo o planejamento antes mesmo do paciente começar o tratamento. Então, assim, quando o paciente chega para o Invisalign, ele já sabe como vai estar no final e ele já sabe o tempo que isso vai levar, porque já é tudo programadinho e planejado. Ok, doutora, muito obrigado, viu? Para esses e outros assuntos, você pode ficar por dentro se inscrevendo nas nossas redes sociais para não perder nenhum conteúdo. A gente se encontra no próximo episódio do podcast da Dental Santé. Até lá. Tchau, tchau.